Perfeito. Eu achei muito legal essa descrição que você fez e como você conseguiu inserir esse dia, porque também o médico, para se manter atualizado, para continuar dando assistência no melhor nível possível, ainda mais na oncologia, tudo que a gente acabou de conversar. Eu tava até ia te perguntar agora se a pesquisa tava ali em algum momento, se tinha essa programação. Mas sabe a pergunta que eu acho que o aluno que tá lá hoje no 5º e no 6º ano, pensando nas carreiras que ele pode escolher, fazer clínica médica, fazer oncologia, acho que você foi, talvez de todos os convidados que a gente já teve, o cara mais transparente em colocar como é que é a sua rotina. Mas eu quero imaginar, assim, um pouco do aluno no dia a dia, né? Então, beleza. Mas qual que é o paciente que abre a porta do consultório, né? Como é que ele é? E assim, imagino que dentro da oncologia é isso que a gente está conversando, e isso pode ser visto até como algo legal dentro da especialidade. Que chega o cara que, foi o que a gente falou, tá sem diagnóstico, tá começando uma investigação, o cara que tá em vigência de um tratamento mais agudo, uma quimio, uma cirurgia, uma intervenção, algo do tipo, e o cara às vezes que já é um paciente que passou ali essa fase de tratamento, mas faz um segmento para ver se tem recidiva, alguma coisa do tipo com você, e aí já tá mais tranquilo nesse sentido. Sim. Como é que funciona um pouco isso? É um mix de tudo isso que você falou, e é bom que seja assim para não se tornar monótono. Então tem de tudo, né? Mas a maioria das vezes o paciente chega para você, eu tô dizendo a primeira vez, ele chega para você com diagnóstico. Raramente ele vem para você para investigar. Então, algum especialista, em geral, o cirurgião, o mastologista, fez o diagnóstico clínico e te encaminhou o paciente para você avaliar. Quando o paciente abre a sua porta pela primeira vez, você pode imaginar a esperança que ele deposita em você. Porque ele tem uma doença que tem gente ainda hoje que não fala o nome da doença por medo, né? Então você pode imaginar o estigma e a apreensão que isso traz para o paciente. E você acaba sendo o elo dele entre o que ele tem e o que ele quer ser daqui a pouco. Todo mundo quer estar curado. Mas infelizmente, nem todo mundo vai conseguir ser curado, né? Dependendo do estadiamento da doença, do tipo de patologia que a pessoa tem. Então, a primeira consulta é mais ou menos por aí. É para você conhecer a pessoa, entender o diagnóstico e já estabelecer uma meta de continuidade de cuidados dali para frente. Expectativa, né? O oncologista, ele não resolve tudo, mas ele é o cara que direciona tudo. Traçando um paralelo com um time de futebol, é o camisa 10. É o cara que vai distribuir o jogo. Preciso que opere. Vai pro cirurgião. Opa, surgiu um ponto novo aqui. Eu preciso entender a biologia se está mudando. Vamos fazer uma biópsia. Radiologista intervencionista, biopsia esse ponto aqui para mim. Não, tô com dor no fêmur, fiz um exame, tem uma metástase óssea. Radio-oncologista, faz radioterapia nesse ponto para mim. Então, durante o cuidado do paciente, o oncologista é o cara que vai ditar os passos e traçar as metas e objetivos que devem ser cumpridos. Mas isso no ambiente desculpa te interromper, mas só pra gente entender um pouco como funciona realmente essa dinâmica. Por exemplo, eu imagino que, né, no contexto que eu vivi da Santa Casa e no SUS, você identificou a necessidade do paciente de algo desse tipo. Aí você geralmente vai lá, preenche uma guia, né, no sistema e tal, encaminha pra... Você pode colocar urgência e afins, mas o cara vai passar em consulta, vai ser uma avaliação e tal. No particular, o sistema é mais ou menos assim, ou por exemplo, você falou que tá lá dentro da Redditor, então tem aí uma equipe de cuidado oncológico, então, porque são coisas frequentes dos pacientes terem, então muitas vezes é um cara que você vai ter liberdade de ligar e que é uma coisa ágil para em breve discutir o caso e de fato tá com essa sensação de ser o camisa 10, porque às vezes eu sinto que no ambiente, né, dessa coisa um pouco mais lenta, que essa sensação ela seja um pouco menor do camisa 10, porque você perde o papel e às vezes até você vê acontecer, então é mais difícil. Com certeza, infelizmente, a diferença é gritante da maioria dos serviços do SUS para o privado. Privado, eu quero uma biópsia. Ligo para o intervencionista, que dia que você pode fazer a biópsia? Amanhã cedo. Fulano, você pode ir amanhã cedo no hospital para fazer a biópsia? Posso. Ok, estou fazendo o pedido e te encaminhando. É assim. Né? No SUS, na maioria dos serviços, isso não era a realidade do ICESP, mas o ICESP é um serviço à parte, porque no ICESP funciona tão bem quanto um serviço privado. É tudo muito rápido, tipo PET scan, quero um PET, amanhã tá feito. É isso. Né? Mas na maioria dos serviços, você não vai conseguir.
Você vai pedir, eu preciso de uma biópsia. O cara tá no PS lá, investigando. Chegou por dor torácica, fez uma tomo, tem uma massa no pulmão. Precisa de uma biópsia. Se você conseguir interná-lo para fazer a biópsia, vai demorar uma semana. Ou se, né? se isso, né? Às vezes mais. Mas eu digo isso porque acho que isso muda um pouco a visão também de quem está escolhendo uma especialidade. Porque, o perfil ambulatorial ou o perfil é do paciente internado? Porque eu imagino que às vezes no SUS a gente fica com essa visão de que, por exemplo, na minha, na Santa Casa, o cara oncológico tá internado, não é porque que essa coisa, ele precisa ficar 10 dias aqui até ele fazer a biópsia e tal. Às vezes, esse cara não precisava estar internado para fazer a biópsia. A gente agenda, semana que vem, WhatsApp e tal, então você realmente fica flutuando assim, né? No mundo privado é tudo muito rápido, tudo muito ágil, salvo raras exceções, às vezes de liberação de convênio, demora para o convênio autorizar um tratamento que você está pedindo. Não é a regra, é a exceção, então você consegue tratar muito rápido. E o paciente, ele é eminentemente ambulatorial. O paciente que está internado, que é a minoria, ele está internado por alguma complicação. Resolvida a complicação, ele vai se tornar de novo ambulatorial. A não ser aquele paciente que está uma doença muito avançada, que já não está respondendo ao tratamento, que aí acaba ficando muito tempo no hospital, várias internações seguidas, né? Isso também acontece. Acumulando complicações. Mas não é a regra, entende? O arroz com feijão do oncologista clínico é o consultório, acompanhar o tratamento do paciente, fazer o acompanhamento depois que ele já não está mais em tratamento, que ele está só em segmento. Então é muito mais leve do que o que a gente vê nas emergências quando a gente está em formação. Aquilo da emergência ali é a raridade. É a raridade do... Tipo, o paciente, quando está lá na tua residência do ICESP, não era... Imagino que tem os pacientes internados com as complicações, mas talvez mesmo na residência era uma carga ambulatorial importante. Assim, muito. É assim, aí, por exemplo, fez o diagnóstico, o tratamento, como é que prescreve? Todas as residências de oncologia, o primeiro ano, ele é enfermaria. Então a maioria da carga horária, 80% da carga horária, você fica em enfermaria, cuidando dos pacientes que estão internados. Então você aprende a lidar com as complicações oncológicas. Neutropenia febril, obstrução intestinal maligna, hipercalcemia da malignidade, dor oncológica, etc. E todas as complicações clínicas, porque o paciente oncológico, ele infarta, ele tem TEP, ele tem AVC, infecta. Então é isso o R3. Né? E você tem pouco ambulatório para você começar a já ir tendo a visão oncológica de fato. R4 e R5 é só ambulatório, ou é praticamente só ambulatório, tipo 90-95% de carga ambulatorial. Entendi. Porque é essa a realidade. Entendi. Então, isso é uma coisa que eu queria aprender mesmo. É uma coisa que eu acho que não dá pra deixar de perguntar, mesmo esgotando aqui o nosso tempo, mas que é uma pergunta que vem junto pro aluno que tá na faculdade, pro médico que tá escolhendo a especialidade, da carga emocional. Boa, belíssima pergunta. Acho que a gente não tinha como não abordar esse tema. Como que isso é pra você? Se tem técnicas que você usa, se tem assuntos que você pessoalmente se identifica mais lidando com o paciente, você tem mais facilidade, isso sempre foi inato, você teve que desenvolver? Como que funciona? Não, você desenvolve e às vezes a duras penas, né? É uma especialidade que você lida muito com a morte, muito com o sofrimento humano. Né? Nas coisas mais básicas que a gente faz. Por exemplo, às vezes eu vou tomar um banho e eu falo, caramba, que legal que eu tô conseguindo tomar esse banho. Sabe? São coisas do dia a dia. Porque o paciente, às vezes, ele perde a condição de fazer cocô sozinho, ou de comer sozinho, ou de conseguir comer. Às vezes ele não pode comer que ele vai vomitar, porque ele tá ocluído, ele tá com uma obstrução intestinal maligna. Então, você aprende a valorizar essas coisas pequenas, mas, às vezes, a duras penas. Então, é comum ter burnout durante, principalmente o R3, o primeiro ano. É comum e necessário, eu acho, que você tenha um suporte psicológico, seja ofertado pelo programa de residência, seja pela própria pessoa que vai atrás. Mas é muito comum você se frustrar. E aí, assim, é muito individual. Tem gente que vai conseguir lidar e vai aprender a lidar. Tem gente que vai ter dificuldade, mas vai pegar no tranco ali e vai seguir. E tem gente que tem que deixar. É a exceção. Né? Poucas pessoas eu vi abandonar um programa e ir para outra área. Mas acontece. Tem gente que não se adapta. Porque sim, é duro. É difícil. Mas eu imagino, né? Tô realmente me colocando numa posição de supor.
mas que isso vai um pouco também da forma como você pode trabalhar, que nem a gente conversou, cara, talvez o diagnóstico que você consegue fazer cedo, o perfil de paciente que às vezes, né, eu imagino também que deve ter a área que a gente conversou, câncer de tal setor do corpo humano, tal órgão, talvez hoje as terapias que a gente tem não são as melhores, então esse perfil de paciente vai evoluir mais para óbito, então se você acaba indo para esse tipo de área, talvez você vai lidar mais com esse tipo de dor. Agora você vai para uma área que, pô, hoje os tratamentos estão bem instituídos, a gente pega o paciente cedo e tal, às vezes você fica até com a sensação do torcer, né, para não ver muito isso. Exato, mas é por isso que eu falei que o R3 é o pior, porque é onde você tá lidando com o cara que tá internado. Pegando fogo. Então, exato, tá apagando fogo ali, o paciente tá muito grave e morre muita gente. Nos próximos 2 anos, cuidando do que dá dando certo. Então é muito mais tranquilo. E eu acho legal, uma coisa que eu aprendi nos meus poucos meses de residência, mas como fisiatria também a gente tem uma carga de lidar com umas notícias frequentes, com essas incapacidades, então o paciente não consegue comer, não consegue tomar banho, isso também Exato, é muito parecido com fisiatria, é isso. Comum, uma pequena diferença é que o fisiatra está pensando mais no ganho da funcionalidade, então acho que tem mais cenários positivos, você encara com um olhar um pouco mais positivo, e na tentativa da cura, você muitas vezes chega na frustração. E o que eu achei muito legal nos primeiros passos de residência, quando eu tava passando com R2 e com R3, é que eles me ensinaram a tratar a comunicação de más notícias como um procedimento. Ele é um procedimento, então você aprende e você faz no começo com alguém. E na primeira vez você vai estar nervoso e você não vai saber fazer, você vai cometer erros, você vai ficar pensando depois que você errou naquela parte. E depois você revisita, você vê alguém fazendo, e você aprende como comunicar. Como qualquer procedimento médico. Como procedimento. Então eu achei muito legal esse paralelo, que eu nunca tinha pensado dessa forma. Eu lembro de uma comunicação difícil da faculdade que não foi legal, que foi catastrófica, assim, o paciente saiu gritando. Foi ruim, e daí eu vi outras comunicações, então daí você vai pegando perfis de comunicação também. Eu gosto mais de como essa pessoa fala, eu gosto dessa frase. Mas eu acho que o que a oncologia me transformou em relação à clínica, porque na clínica eu não tinha essa visão, foi valorizar pequenas coisas. Coisas que no dia a dia são tão banais que você não vê importância. Como uma refeição, como um banho, como uma viagem, como andar. Coisas simples, que a gente está habituado e não valoriza. Mas quando você vê a pessoa perder essas condições, aí você fala, caraca, como isso é uma coisa faz falta. Que eu não valorizava. E é isso, coisa simples que você começa a Não, legal, pô. Dá valor. O episódio realmente foi nota 10. Eu sinto que tem tanta coisa que eu acho que é isso, não é uma especialidade tão legal, no sentido de ter muitas coisas novas e tal. Então acho que quem for aluno e quiser seguir esse caminho, acho que tem muita coisa, né? Acho que você conseguiu pontuar aqui fatos bem relevantes sobre para quem for seguir esse caminho, mas também tem muita coisa nova vindo. Eu vejo a galera que eu conheço, meus colegas aí de residência que estão fazendo, tem o pessoal lá no ICESP também e tal. Acho que estão muito felizes, apesar de ser uma residência puxada. Eu acho que isso é verdade lá. Sai da Santa Casa, vai fazer onco no ICESP, é tipo assim, 5 anos, dureza, né? Foi paulada, mas valeu a pena. Vale a pena, com certeza vale a pena. E obrigado aí por esse episódio. Imagina, foi bom demais. Vocês também foram cirúrgicos nas perguntas. A gente conseguiu destrinchar aqui em cima do que vocês pediram, do que vocês comentaram, né? E boa sorte aí para quem está nos ouvindo. Quem quiser vir para oncologia, venha, que é uma especialidade muito boa e que vai certamente te ajudar muito a se desenvolver pessoalmente e também profissionalmente.